Olá, estamos aqui continuando com a nossa série Cristologia para você, a nossa série Cristologia. E queremos agora falar para você a nossa terceira lição, Jesus Cristo Homem, as limitações de Jesus. As limitações de Jesus, lembrando que estamos aqui com o estudo da revista Cristologia, Pessoa e Obra de Cristo, da editora cristã evangélica. Estamos apenas passando essas lições dessa revista para você, tá? Vamos lá. Jesus Cristo, homem, as limitações de Jesus. Pode parecer-nos estranho, até mesmo uma blasfêmia, a simples hipótese de que o nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente Deus, tem experimentado fraquezas e limitações enquanto esteve na Terra como homem. Mas o fato é que, ao assumir identidade humana, ele se identificou conosco de tal maneira que, inevitavelmente, vivenciou as limitações peculiares à humanidade. Isso não implica que Jesus tenha sido imperfeito, de forma alguma, nem como homem, nem como Deus, ou que tenha perdido seus atributos divinos. O que acontece é que Jesus voluntariamente esvaziou-se da sua posição de glória e humilhou-se, passando a depender em quase tudo da orientação do Pai e da capacitação do Espírito Santo. Jesus Cristo, enquanto homem, teve de aprender tudo aquilo que é necessário para se tornar pessoa normal, madura e equilibrada. E nesse processo de desenvolvimento, experimentou todas as dificuldades que um aprendizado acarretam. Você pode conferir aí, Hebreus capítulo 5, 7 e 8. Na lição de hoje, procuraremos entender um pouco melhor a que ponto ele teve de se humilhar a fim de nos resgatar. E esperamos que essa compreensão fortaleça ainda mais a nossa fé e submissão irrestrita àquele que tanto nos amou. Vamos lá? Tópico 1, primeiro tópico da lição. Jesus experimentou limitações físicas, sim. Como já consideramos em nosso estudo anterior, olhando para o que a Bíblia diz sobre a vida de Jesus, descobrimos muitos argumentos que comprovam sua perfeita humanidade, embora também fosse plenamente Deus. Sendo ele ser humano, estava sujeito às mesmas limitações próprias de nossa natureza. Pois é, seu organismo era limitado. Embora tenha sido concebido de maneira sobrenatural, a verdade é que sem os nutrientes e o oxigênio recebidos de sua mãe na fase pré-natal, certamente teria perecido. Depois de nascido, precisou de leite, papinha, frutas, como qualquer bebê. Precisou de cuidados especiais, de higiene, remédio, agasalho e refrigério para o sol escaldante. Ele estava sujeito a se desidratar ou a se ferir ou a se intoxicar, porque seu organismo era absolutamente normal. Seu corpo era limitado. Jesus atravessou todas as etapas de desenvolvimento pelas quais passamos. Lucas 2,52 diz que ele crescia em sabedoria, em estatura e graça. O fato de sabermos que ele crescia em estatura confirma que seu corpo precisou se desenvolver como de qualquer pessoa. Ele não veio como um super-homem à prova de balas. Jesus veio num corpo mortal, precisou ser cuidadoso enquanto manuseava as ferramentas na carpintaria. Você pode ler Marcos 6,3. Pois seu corpo podia ser ferido, tal como acontece conosco. Você pode ler João 19, 36 e 37. O sangue derramado no flagelo e na crucificação é a maior prova dessa vulnerabilidade. Há também aqui dois pontos a considerar, pois se de um lado Jesus diz que seus opositores tirar-lhe-ão a vida, Lucas 18, 33, por outro lado ele também afirma que ninguém atira, mas sim que ele espontaneamente a entrega, João 10, 17 e 18. A divindade não desfez a humanidade, nem a humanidade enfraqueceu sua divindade. Sua resistência era limitada. Jesus ficava cansado, João 4, 6, sentia sono, Mateus 8, 24, fome, Mateus 4, 2 e 21, 18, sede,
João 4, 6 e 7 e João 19, 28. Fraqueza, Mateus 4, 2. Dor, Hebreus 13, 12. 1 Pedro 4, 1. Deus tornou-se homem e, na limitação de seu corpo humano, não suportou o tratamento desumano que foi submetido. Seus órgãos entraram em colapso e Jesus morreu. Mateus 27, 50. Pode haver amor maior que esse? Sendo forte, fez-se fraco, a fim de fortalecer-nos em nossa fraqueza. Que, a exemplo dele, não queiramos estar entre os primeiros, entre os maiores, entre os mais importantes, entre aqueles que gostam de ser servidos ou elogiados. Paulo seguiu o exemplo de Jesus quando disse em 2 Coríntios 12, 10: Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Que possamos dizer: fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. 1 Coríntios 9, 22. Segundo tópico: Jesus experimentou limitações intelectuais. É bom esclarecer algo sobre as duas naturezas de Cristo antes de avançar em nosso estudo, pois é certo que tanto a plenitude da humanidade como a plenitude da divindade estavam presentes na pessoa de Cristo. Estas duas naturezas não estão misturadas nem confundidas de maneira a formar uma terceira natureza, que não é uma nem outra. Pelo contrário, cada uma das naturezas reteve suas próprias características sem mudanças, de modo que em Cristo há inteligência e vontade finitas, natureza humana. Inteligência e vontade infinitas, natureza divina. Em consequência dessa união de duas naturezas tão distintas, podemos conceber a ideia de que a um só tempo Jesus Cristo foi mortal e imortal, finito e infinito, nascido no tempo e existente desde a eternidade, criatura e criador, menor que Deus e igual a Deus, limitado e onisciente. Conhecimento limitado. Quando perguntaram a Jesus acerca de eventos escatológicos que acabara de profetizar, ele respondeu: está em Marcos 13, 32. Mas a respeito daquele dia ou da hora ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Jesus não sabia, pois ele mesmo afirmou que há tempos e épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Atos 1, versículo 7. Há fatos que só o Pai sabe. Em teologia, essa verdade é chamada de subordinação econômica ou funcional, que é simplesmente o modo como as três pessoas da Trindade relacionam entre si, o que não significa inferioridade. Em sua essência, o Filho é igual ao Pai, mas nas funções, o Filho se submete ao Pai a fim de que haja perfeita harmonia no relacionamento. Aprendizado limitado. Ele não nasceu conhecendo tudo, nem aprendeu tudo de uma só vez. Jesus, como criança, precisou aprender uma coisa de cada vez. O fato de ter crescido em sabedoria, Lucas 2,52, significa que ele passou por um processo de aprendizado normal. Assim como todas as crianças, aprendeu a comer, a falar, a andar, a ler e a escrever, a ser obediente aos pais. Hebreus, capítulo 5, versículo 8. Tópico 3. Jesus experimentou limitações emocionais. Ainda que exercesse pleno domínio de suas emoções, Jesus estava exposto à instabilidade humana, que tantas vezes nos causa transtornos. A diferença é que ele, na força do Espírito Santo, procurava sempre manter o autocontrole de suas emoções, a fim de não cair em pecado ou desviar-se de seus objetivos. Jesus sentia tristeza. Ele não estava imune a esse sentimento que tanto machuca o coração humano. Confira Mateus 26, 37. Jesus sentia alegria. Muitas situações trouxeram regozijo e júbilo ao coração de Jesus. Confira João 5,
João 15, versículo 11, 17, versículo 13 e Hebreus 12, versículo 2. Jesus se angustiava. Após lavar os pés dos discípulos, angustiou-se Jesus em espírito, João 13, 21, prevendo a traição de Judas. No Getsêmane, sua tristeza foi indisfarçável. Confira Mateus 26, 37 e 38. Foi tomado de profunda agonia, Lucas 22, 44. Jesus ficava irritado. Em Jerusalém, encheu-se de indignação contra os mercadores do templo, Mateus 21, 12 e 13, e também ficou indignado com a atitude dos discípulos, Marcos 10, 14 e Mateus 26, 40. Jesus ficava comovido. Mesmo sabendo do que Deus faria em favor de Lázaro, agitou-se no espírito e comoveu-se quando viu suas irmãs e amigos chorarem sua morte. João 11, 33 e 38. Jesus ficava preocupado. Embora tivesse absoluto controle de seus atos e das circunstâncias que o cercavam, sentia-se preocupado com os atos de seus apóstolos. Lucas 22, 31. Jesus ficava admirado. Certas situações trouxeram admiração e espanto a Jesus. Por exemplo, ficou admirado com a fé do centurião, Mateus 8, versículo 10, e com a incredulidade dos habitantes de Nazaré, Mateus 8, versículo 10, 15, versículo 28 e Marcos 6, versículo 6. Jesus sentia compaixão. Seus atos muitas vezes eram dirigidos pela misericórdia que sentia por quem sofria, Mateus 9, 36 e 14, versículo 14. Certamente Jesus também se angustiou em meio às constantes tentações e provações pelas quais passou. Hebreus revela que Jesus foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Hebreus capítulo 4, versículo 15. Tópico 4. Jesus experimentou limitações espirituais. Como dissemos no início desta nossa lição, poderá parecer estranho a simples hipótese de que Jesus tenha experimentado algumas limitações em decorrência da encarnação. Mas a verdade declarada nas Escrituras é que Jesus deliberadamente assumiu todas as limitações que um ser humano vivencia, física, emocional, intelectual e até espiritual, a fim de uma perfeita identificação conosco na obra que se propôs a fazer. Embora tenha, por vontade própria, abdicado da manifestação de seus atributos divinos, com o propósito de tornar-se um de nós, Jesus ainda permaneceu plenamente Deus, sem nenhuma limitação. No entanto, ao assumir o papel de criatura, submeteu-se a restrições nunca antes experimentadas pelo Criador. Na encarnação, Jesus colocou-se de corpo e alma sob a autoridade do Pai, tornando-se dependente dele, tal qual foi planejado para os remidos do Senhor. Observe a seguir. Jesus, como homem, precisou cultivar sua vida religiosa. Apesar de ser filho de Deus e ainda no ventre materno ter sido reconhecido como Deus, Lucas 1, 41 e 42, desde a infância buscou desenvolver seu relacionamento com o Pai. Diz Lucas 2, 52, e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Ele participava de cultos na sinagoga e o fazia regularmente. Confira Lucas 4, versículo 16. Sua vida devocional era uma indicação clara da dependência humana do Pai. Jesus orava com regularidade. Confira Lucas 5, 16 e Marcos 1, 35. Com intensidade, Lucas 22, 44, e às vezes por longos períodos, buscando sempre a direção nas escolhas e decisões que iria tomar. Lucas 6, versículo 12. Jesus buscou forças no Pai a fim de suportar as provações. Hebreus revela que ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Hebreus capítulo 4, versículo 15. É evidente que Jesus, por causa de sua limitação humana, se sentia dependente do Pai até mesmo para resistir aos ataques do maligno.
nas horas da tentação, Mateus 6,13 e também confira Hebreus 4,15. Nos momentos de angústia, Lucas 22, 42 a 44, Mateus 26, 39 e 42. Por outro lado, é verdade também que Satanás temia a pessoa divina de Cristo, Lucas 4, 36 e Lucas 9, versículo 1. Conclusão. Na encarnação, por amor de nós, Cristo se limitou cumprindo o ministério a ele entregue pelo Pai, na força, no poder e na capacitação concedidas por Deus e pelo Espírito Santo. Tudo o que ele fez, o fez nas limitações de sua humanidade, a fim de demonstrar-nos o caminho da vitória que podemos trilhar mesmo com nossas limitações, se nos submetermos inteiramente ao poder divino. João 14, versículo 12. O ser espiritual se tornou humano para que o ser humano pudesse se tornar espiritual. O Filho de Deus se tornou filho do homem para que os filhos dos homens pudessem se tornar filhos de Deus. Diz 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. 1 Pedro capítulo 1, versículo 3. Pois é, e por aqui nós vamos encerrando mais uma lição, que estamos aqui na nossa série Cristologia. Estamos na série Cristologia, a nossa terceira lição, Jesus Cristo Homem, as limitações de Jesus. Lições da revista Cristologia, Pessoa e Obra de Cristo, da editora cristã evangélica. Espero que você tenha gostado, que tenha aprendido e sempre esteja aí nos acompanhando. Deus te abençoe.